Fala rapaziada, tô aqui para gravar a segunda questão da prova de R2 e ela fala o seguinte: para o eixo abaixo solicitado no centro pela força F, calcular a deflexão central usando o método dos momentos de área ou o método da viga conjugada. Use o modo de elasticidade igual a 200 GPa e todas as medidas restantes em milímetros. Que é daqui para a gente perceber que é um eixo simétrico com uma força aplicada exatamente no meio dela, de 1.200 newtons, e com um diâmetro variável, né? Tu começa com um diâmetro de 30 milímetros nos primeiros 200 milímetros de comprimento. A partir daí, nos próximos 300, vai ser um diâmetro de 40 milímetros e nos últimos 200 milímetros de comprimento vai voltar a ser um diâmetro de 30. Eu vou estar resolvendo essa questão aqui pelo método da viga conjugada, porque se eu não me engano foi o Gustavo que pediu para a gente resolver, gravar uma aulinha fazendo desse jeito. Então, qualquer dúvida vocês vejam aí. Tomara que a aula fique boa. Mas já vamos começar a resolver a questão. Eu não vou escrever, eu escaneei eu fiz a resolução de novo, escaneei a minha resolução. E eu vou fazer aqui para vocês, tomara que fique bom. Então, primeiro eu já comecei desenhando, né, o eixo, começando pelo diâmetro, mudando de diâmetro e tendo a força bem centralizada aqui de 1.200 newtons. E eu fui calcular o somatório das forças em Y. A gente já percebe que, obviamente, eu já falei também, que trata-se de um eixo simétrico, então as reações elas vão ser iguais e cada uma vai ser a metade da força centralizada, que no caso a força centralizada é de 1.200 newtons, e então tanto RA quanto RB vão ser metade disso, vão ser 600 newtons, que aí vai anular. Como a gente também já disse, é um eixo de diâmetro variável, então isso vai também gerar momentos de inércia diferentes. O momento de inércia para quando o diâmetro for de 30 vai ser 3,97 vezes 10 a quarta, quando for o diâmetro 40 vai ser 1,25. Tá meio apagadinho aqui, mas acho que está dando para ver. Aí a gente já pode começar a dividir em seções. E primeiro eu comecei dividindo de 0 até 200, mas poderia fazer até indo para metade já de vez, que não faria muita diferença não. Começando desse jeito que eu fiz aqui, a gente dá para ver que o RA começa indo para cima com 600 newtons. No final da seção vai ter o momento cortante, indo para baixo e o momento fletor aqui no sentido anti-horário. Fazendo aqui as contas, já dá para ver até instintivamente que o V vai dar 600 e fazendo o momento fletor vai dar 600x. Depois eu fiz uma outra seção de 200 até 500, que aí já pega aqui, ó, quer ver? Deixa eu tentar botar aqui dando uma relembradinha aqui, ó, 600. O X começa daqui, como dá pra ver. O 1200 agora ele aparece e vai até o 500 aqui, onde está o nosso cortante e o nosso momento fletor. Dessa vez o cortante ele acaba dando menos 600 e fazendo a integral aqui a gente chega no momento fletor de menos 600x igual a mais 210 mil. Ficou 210 mil porque eu botei porque eu não botei em quilonewtons, eu botei em newtons mesmo, mas depois eu vou mudar e vai ficar na unidade certinho. Deixa eu mudar aqui. Então aqui, gente, eu também fiz uma última seção de 500 até 700 milímetros, mas não vai fazer muita diferença, porque só acrescentaria aqui a outra reação de 600, mas como ela está, a gente vai fazer o momento exatamente em cima dela, ela não aparece. Então o momento ele continua a mesma coisa. Então a gente, baseado no que a gente pode calcular, a gente vai conseguir formar já com essas informações, substituindo os valores, o gráfico do momento fletor, que ele vai parecer esse triângulo aqui, e o momento máximo dele, por tratar de um eixo simétrico, ele vai acontecer exatamente nos 350 milímetros, que é a metade dele,
E aqui eu já ponho em newtons por metro, que vai dar 210 newtons por metro. E aí ele começa, vai até 210 e desce. Dividindo por aí, a gente vai ter uma mudança, porque obviamente, como tem diâmetros variados, vai acabar mudando o gráfico, ele vai acabar ficando assim. Eu não botei os valores exatamente aqui para não ficar muito poluída a imagem, então eu botei Q1, Q2, Q3, Q4 e Q5. Que a gente divide pelos valores de EI para cada eixo aqui, a gente acha que Q1 ele é 15,09 vezes 10 a menos 3, que Q1 vai acabar sendo igual a Q5, porque a gente vê aqui que eles são equivalentes. E Q4 ele também vai ser equivalente a Q2, cada um deles vai ser 4,77 vezes 10 a menos 3. O Q3 ele é o único que é o centralizado, que ele vai acontecer exatamente nos 350 milímetros, então ele vai ser o único que vai ser 8,36 vezes 10 a menos 3. E a gente fazendo tudo isso, porque como a gente sabe no método da viga conjugada, a gente vai precisar pegar esse gráfico aqui e a gente vai transformar ele num carregamento invertido na nossa viga, que é o que a gente faz aqui embaixo. Eu já fiz uma viga agora padrão, que a gente já conhece, uma viga constante, e a gente transforma o nosso gráfico aqui num carregamento invertido nela, que vai acontecer de baixo para cima, para a gente poder dar continuidade. Então vai ficar o RA', que agora a gente vai ter que calcular, o RB', que a gente também vai ter que calcular, mas a gente já sabe como ela era igual, ela era proporcional. O RA' e o RB' eles vão ser iguais. A gente já tem os valores aqui de cada um desses Qs e a gente vai agora ter que calcular as forças equivalentes nessa viga para a gente poder calcular as reações. O que a gente vai fazer agora. Eita. Então, gente, como pode ver aqui, a gente vai pegar aquela confusão toda lá e a gente vai transformar em forças equivalentes. Aqui exatamente é a metade, lá em 350 milímetros da nossa viga. E aqui, em cada lado, a gente vai ter o RA, a força equivalente 1, o que eu chamei de força equivalente 1, força equivalente 3, força equivalente 2. E do outro lado vai ficar a mesma coisa porque é uma viga simétrica. Como a gente também já tinha falado, já sabe, o RA' ele vai ser igual ao RB', e a gente vai ter que, e a gente pode fazer isso proporciona que a gente pode fazer isso de qualquer lado. Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito daria a mesma coisa, que a gente fazer esse somatório, que a gente usa que o menos RA', ele vai ser igual ao F, a força equivalente 1, mais a força equivalente 2, mais a força equivalente 3. E a gente agora pode calcular essas questões, essas forças, né, melhor dizendo. A força equivalente 1 ela vai ser igual ao Q1 vezes a distância de 200 milímetros, que é o Q1 tá do início da viga no eixo que ele está. Dividido por 2, porque como a gente já tinha mostrado aqui atrás, okay, deixa eu voltar aqui. Como a gente tinha mostrado aqui atrás, o Q1 ele também está do outro lado como o Q5. Então a gente vai ter que dividir, porque ele aparece meio que duas vezes na nossa viga, que é como Q1 e como Q5. O Q2 e o Q4 vai acontecer a mesma coisa. Só no Q3, que é como ele acontece exatamente no meio, a gente não vai precisar dividir por 2. Acho que está dando para acompanhar. E aí a gente vê aqui, ó, o Q1 vezes o 200 dividido por 2, que vai dar 1,509. Calma aí, eu acabei de perceber que aqui é 3, ó. Escrevi errado. O 3, ele acontece exatamente na metade. Então ele vai acontecer no 150 do eixo dele. Lembrando que é o 150 do eixo dele, que tem 300, então vai ser metade. Vai ser exatamente no 150 dele. E aí vai dar 0,716. E a força equivalente 3 vai ser o Q3 menos o Q2, vezes o 150 também, dividido por 2, que vai dar 0,269. A gente tendo acesso a essas três forças equivalentes, a gente já consegue calcular o RL', que aqui vai dar menos 2,494. A gente pode arredondar
para 2,5 para ajudar os nossos cálculos, né? Então, a fim do nossos cálculos, a gente pode arredondar para 2,5. Lembrando também que no nosso método da viga conjugada, quando a gente calcula o cortante para essa nova viga, para essa viga conjugada, é equivalente ao θ da viga original, e o momento fletor dessa nova viga é equivalente à deflexão na viga original. E aí, tendo já os nossos valores, a gente já pode calcular. Arredondando isso aqui para 2,5 vezes os 350, que é onde acontece, mais 1,5 vezes 216,67. Isso lembrando, galera, que isso tudo é levando em conta a viga original, pegando essas distâncias lá, menos o 2,69 vezes 75, mais 0,7 vezes 50, a gente vai achar que a nossa deflexão final da viga, pelo método da viga conjugada, ela vai ser de 0, menos, ou seja, vai ser uma deflexão para baixo, vai gerar uma deflexão, uma barriguinha para baixo, de 0,7784,8. 8. Vai ser 0,77848 para baixo. Então, gente, basicamente a resolução é essa. Eu espero que ela tenha sido elucidativa. Qualquer coisa que vocês tenham dúvida, podem perguntar para mim, para a Lorena e para o Daniel. A gente vai estar aqui. Qualquer dúvida que não tenha ficado claro. Eu me baseei na resolução da Lorena, que fechou essa questão na prova. Então, qualquer coisa vocês podem perguntar para mim e para ela, de como se resolve, ou alguma coisa que não tenha ficado claro nessa questão. E o Daniel também. E vamos lá, qualquer dúvida podem mandar pra gente, que a gente vai tentando ajudar sempre que puder, tá bom? Valeu, forte abraço, bons estudos.